O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou a seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Tem uma frase que eu acredito que muitos de vocês a conhecem muito bem. Não importa o tamanho do seu problema, pois o nosso Deus é muito maior. Quem aqui que não tem problemas? Todos têm, alguns maiores, outros menores, mas todos têm problemas. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas porque não consegue perdoar a si mesmo ou perdoar o seu próximo. Quantos que vieram aqui hoje para participar da Santa Missa, mas também participar da adoração ao Santíssimo Sacramento, que estão trazendo problemas, pedidos, para colocar nas mãos de Deus, para que Deus os ajude a se libertar destes problemas. Se você tem confiança, se você acredita, pode ter certeza que a sua vida no dia de hoje será transformada. E com certeza, aquele problema que numa primeira impressão é um gigante, mas depois que você se revestir da graça de Deus, aquele problema se tornará insignificante. Será apenas uma dificuldade passageira, porque Deus vai ajudar a superar tal dificuldade. É isto que nos fala as leituras propostas pela liturgia da palavra para esta quarta-feira, dedicada a São Sebastião. A primeira leitura mostra que Davi, provavelmente um adolescente, franzino, ele se depara com um grande problema, o gigante Golias. Golias, ele era um dos principais guerreiros dos filisteus. E quem eram os filisteus? Os filisteus eram um povo que dominava a arte do ferro. Então eles conseguiam produzir muitas armas à base do ferro. Isso sem dizer que eles também, em estatura, eram maiores do que o povo de Israel. Por isso que o texto mostra que o gigante Golias,
ele tinha uma espada e Davi apenas uma funda, uma espécie de estilingue. Então nós vemos o que? A diferença entre os dois guerreiros, Golias e Davi. Porém, ao olharmos com os olhos da fé, com os olhos da esperança, vamos perceber que Davi, ele é muito mais valente, muito mais guerreiro e muito mais forte do que Golias, porque Davi tinha ao seu lado Deus Pai Todo-Poderoso. Olha o que Davi diz no texto de hoje: hoje mesmo Deus te entregará em minhas mãos. E de fato, quando o gigante parte para cima de Davi, Davi apenas com a pedrinha consegue derrubar aquele gigante que num primeiro momento seria invencível. É isto, meu irmão, minha irmã, quem coloca Deus na frente, não há problema que resista. Eu me lembro que desde quando eu era criança, sempre escutava a seguinte frase: para cada problema, há sempre 5 soluções. Fechou uma porta, pode ter certeza que vão abrir outras janelas e quiçá outras portas. Mas é preciso ter o quê? Ter esperança, ter fé, manter a fidelidade a Deus que é Pai Todo-Poderoso. Deus jamais abandona os seus filhos e filhas, mas o ser humano, pelos seus próprios caprichos, é que se afastam de Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo. E graças a esta confiança, este homem da mão seca no santo evangelho de hoje, ele se aproxima de Jesus. Aqui nós vemos a humildade, a simplicidade, mas a fidelidade. Alguém que acredita, alguém que busca, alguém que estende a mão. Aqui na porta da Basílica, é comum a gente ver tantos mendigos que estão à porta pedindo uma ajuda. E se você observar, o mendigo sempre estende a mão. Nós sabemos que ele precisa de uma ajuda, mas ele estende a mão no sentido de humildade, simplicidade. Se nós queremos que Deus nos ajude a resolver os nossos problemas, sejam eles grandes, pequenos ou médios, nós precisamos ter a humildade de estender a nossa mão e falar: Senhor, me ajude a sair desta, me ajude a ser um homem novo, me ajude a ser uma mulher nova, me ajude a ser uma pessoa fortalecida. E veja que Jesus, ele pede para que aquele homem estenda a sua mão, uma mão seca. O que representa uma mão seca? Uma mão sem vida, uma mão morta. Nós vemos que Jesus é aquele que mostra o Deus da vida, o Deus da misericórdia. Quando Jesus, que se encontra na sinagoga, que está discutindo com os fariseus, os doutores da lei, porque eles preferiam observar as leis do que a vida. E aqui nós vemos o que? Jesus, que mostra que a vida está acima dos chamados preceitos religiosos. Nós temos que fazer o bem, não importa o dia, não importa a pessoa, mas a pessoa estendeu a mão para nós, pedindo a nossa ajuda, nós temos a obrigação de ajudá-la. E aí você pode dizer: padre, mas aquela pessoa me ofendeu, aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me caluniou, me prejudicou, e o senhor ainda quer que eu ajude ela? Sim, meu irmão, minha irmã, isto é um ato de misericórdia, é um ato de bondade, porque aquela pessoa
também é filho de Deus, é uma filha de Deus. E se está estendendo a mão para você, é porque necessita da sua ajuda. E você não pode se furtar a isto. Veja que a palavra de Deus nos ensina que a caridade cobre uma multidão de pecados. E por falar em fidelidade, por falar em coragem, encontramos a figura de São Sebastião, cujo dia celebramos hoje. São Sebastião era um soldado do século III da nossa era cristã. Ele era um soldado, uma espécie de capitão da guarda pretoriana, da guarda romana. E ele servia a 2 imperadores, Diocleciano e Maximiniano. Mesmo os 2 imperadores sabendo que São Sebastião, ele era um cristão, os 2 imperadores abominavam os cristãos, mas gostavam dele, por causa da sua maneira de ser, da sua maneira de agir. Porém, Sebastião vai pagar um alto preço por causa da sua fidelidade a Cristo, porque ele tratava com amor, com misericórdia, os prisioneiros dos imperadores. Então os imperadores, vendo aquela maneira dócil de tratar os prisioneiros, manda açoitá-lo e depois manda prender Sebastião a um tronco e ele então vai ser flechado. Depois que ele é flechado, os soldados, achando que ele estava morto, o joga na rua. E aí vai surgir o quê? Uma mulher de nome Irene, hoje conhecida como Santa Irene, que vai levá-lo para a sua casa e vai cuidar das suas feridas. E depois que Sebastião recupera a sua saúde, ele vai novamente se apresentar aos imperadores. E os imperadores revoltados mandam os soldados o massacrarem, ou seja, levam para ser castigados. Sebastião então vai apanhar até morrer. E depois que ele morre de tanto apanhar, ele tem o seu corpo jogado no esgoto. Mas notem que Sebastião, em momento algum, ele vai retroceder. Pelo contrário, ele vai se manter fiel a Deus, fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de derramar o seu sangue por causa do seu amor para com nosso Senhor Jesus Cristo. São Sebastião é aquele que conseguiu viver na sua vida aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, meu irmão, minha irmã, olhando para estas figuras, Davi, o homem da mão seca do Evangelho, e também São Sebastião, vamos percebendo que os nossos problemas são insignificantes diante dos problemas enfrentados por estas 3 pessoas. São 3 pessoas que confiaram, 3 pessoas que acreditaram, e Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, olhou por cada um deles. E pode ter certeza que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, também está olhando por cada um de vocês. Mas Deus pede que vocês sigam o exemplo de Davi, do homem da mão seca e também de São Sebastião. Confiem, acredite, pois Deus vai ajudá-los a resolver os vossos problemas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para